Boa tarde, né, para todos. Na verdade, assim, a ideia de ter chamado vocês aqui hoje é porque... Primeiro porque faz tempo que eu não converso com vocês, né? Esse é o primeiro ponto, né? Pra gente alinhar e bater, tá conversando um pouquinho aí, tá próximo aí. E segundo, pelas movimentações políticas que teve. Então, a gente sabe que muitos procuraram a Érica, outros procuraram o Caruso, outros foram procurar outras pessoas, procuraram o Ney, outros procuraram o doutor André, e assim vai. E acaba, fica a rádio peão, né? Telefone sem fio. O telefone sem fio, como se estivesse tendo algum problema. O Daniel brigou com a Érica, então a Érica já está indo para os republicanos, o governo não sei o quê, e não existe nada disso, né? Então a ideia era chamar vocês para que vocês tiverem de dúvida aí, para vocês ficarem à vontade. E é mais um bate-papo mesmo, entendeu? Para estar conversando com vocês aí e alinhando e ajustando aí, tirando a dúvida de vocês. Então, fiquem à vontade aí para as dúvidas que tem aí, para estar perguntando aí, tá falando. Ninguém tem dúvida, né? Vocês estão tímidos? Sandrinha, você tá tímida? Não, Prefeito, como foi que você recebeu a filiação da vice no Republicanos? Você acompanhou o processo? Você entendeu, participou? Como é que aconteceu a filiação dela? Foi com o seu aval? Rapidinho, peraí que eu tô atendendo um republicano agora, o xerife do consumidor, peraí. Oi, xerife, posso te ligar em 10 minutinhos que eu tô no meio de uma agenda aqui com a imprensa? Na verdade é assim, gente, só para que vocês possam entender um pouco, né? Hoje a gente faz parte de um grupo político, né? Esse grupo político, o Caruso faz parte, o Ney faz parte, né? Como outros políticos também fazem parte desse projeto nosso que começou lá atrás, que foi a minha candidatura. E quando eu fui candidato, junto com a Érica, nós fizemos o compromisso com algumas pessoas políticas, né? O Caruso é uma delas, falando de partido MDB, Republicanos, PP, o Agir, União Brasil, que é o meu partido, enfim, todos aqueles partidos que tiveram conosco na eleição, a gente tem compromissos com eles, e os compromissos não foi só na minha eleição, né? A gente tem os nossos projetos aqui na cidade, mas eles também têm o projeto deles, né? Nível estadual, nível federal. E o que aconteceu com a questão da Érica nada mais foi do que um ajuste nosso aqui, pensando nesses compromissos que a gente tem que fazer. Então não teve uma briga da Érica com o Caruso, uma traição, um descontentamento dela no partido do MDB. Hoje a Érica ela tem um compromisso político tanto com a Eli. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? A Érica, ela tem... E pode corrigir, não tem problema não, tá? A Érica, ela tem um compromisso tanto com a Eli quanto com o Ney. Tá? Então, assim, hoje a Eli é do Republicanos e o Ney também é do Republicanos. Então, no entendimento do grupo, a ideia é que ela estivesse no Republicano justamente para ter mais liberdade, para ela fazer esse trabalho, não ter esse desconforto. Até mesmo porque ela pensa em fazer um trabalho lá no Republicanos Mulher, não só dentro da cidade, mas na região. Então foi interessante ela estar nesse projeto. Como o Caruso sabe que a gente tem compromisso com ele também, a gente vai trazer, a ideia é trazer algumas outras pessoas também para que venha compor o MDB também, para que possa fazer esse trabalho para ele. Mas a gente sabe aqui do compromisso que a gente tem com cada um e a gente vai cumprir. Então, tudo isso que está acontecendo é um ajuste que está sendo feito por nós. Não tem nada de movimentação política que não passe pelo nosso consentimento aqui. E não houve nenhum racha entre prefeito e vice, nada? O único racha que teve é porque o Aprígio não terminou a prefeitura, eu tive que deixar ela lá embaixo, mas senão estava tudo certo, estava todo mundo aqui. Mas brincadeira à parte, né? Não tem racha nenhum, muito pelo contrário. A gente, graças a Deus, está muito bem alinhado. Eu fui junto com ela para Brasília, nós estivemos junto lá. Hoje o Caruso esteve aqui pela manhã também, conversei bastante com ele, né? A Érica iria estar presente, se fosse da vontade dela e do Caruso, iria estar presente, mas eu que pedi para ter essa conversa particular com o Caruso, até para que as pessoas não se confundissem ainda mais com a situação. Houve pressão, não está mais apoiando ele, então, enfim, nada disso. Mas, graças a Deus, está tudo bem resolvido. E o seu caminho, o caminho do prefeito é o mesmo da Érica em relação ao ano que vem aos candidatos? E ela pode falar também, tá tudo bem, né, entre a gente? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu sempre falei, todo mundo me conhece,
que eu agradeço a Deus, porque um prefeito que nem o Daniel, acho que não tem na região. Me dá liberdade para trabalhar, confia em mim. Talvez a gente não fique tão junto, por quê? Porque ele confia. A gente só fica mais próximo de que a gente tem dor de cabeça, né? Espero não dar dor de cabeça para ele. Mas é por isso, ele me dá liberdade para trabalhar. Eu sempre falei isso, né, Marcinho? Até estava comentando com o Marcinho ontem sobre isso. Nunca teve nada. Isso aí é o povo que quer que tenha, né, Dan? Perfeito. Mas, Manuel do Novo Jornal, mas qualquer rompimento, não é rompimento, mas qualquer desligamento ou mudança causa alguns ciúmes, algumas coisinhas assim, algumas picuinhas, né? A impressão que está se tendo é que o Caruso pode, eu não sei se vocês conversaram antes com ele ou não, né? Mas parece que ele ficou um pouco melindrado com isso, né? Ele não ficou muito feliz. Melhor, qual foi o movimento que nós fizemos, né? E na oportunidade que eu tive, que inclusive foi hoje, eu alinhei e ajustei isso com ele. E não tenho dúvida que ele saiu daqui muito feliz, muito contente e mais certo ainda de que a gente realmente tem um compromisso com ele e vai cumprir, né? O que eu mostrei para ele é que mesmo com a decisão da Érica, a Érica também é importante nessa entrega que a gente vai fazer para o Caruso. Ela não deixa de ser importante. Ela vai estar tocando um outro projeto, mas pessoas dentro do nosso grupo vai estar dando sequência no projeto Caruso. E aí, só voltando à pergunta aqui, quem fez se era o mesmo alinhamento meu, né? Federal, né? O meu compromisso é o Ney. Estadual a gente tem mais, e a gente tem compromisso com alguns outros federais também, mas coisa pequena, uma coisa menor, tudo, né, com aquelas pessoas que a gente sabe que provavelmente não faria o trabalho para o Ney, mas o meu compromisso federal é com o Ney, isso aí todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Estadual eu tenho também um compromisso com a Eli, porém eu tenho outros compromissos grandes também, né, que é com a Analice, que é da região, é da cidade, tem ajudado muita gente, e eu vou com certeza ajudar ela também, né. Tem a questão do Eduardo também, que a gente já tem esse alinhamento também, vai ajudar o Eduardo também. Aqueles que acham que a gente talvez aposte num racha, de repente uma disputa futura, né? O que depender da minha parte não vai existir isso. Eu não venho candidato em 2026, estou prefeito e minha próxima eleição é 2028. Então não tem por que eu não ajudar o Eduardo, até porque o mandato do Eduardo para mim aqui, junto com a Érica, quanto prefeito e vice, é importante a manutenção do mandato dele. Prova disso é que ele já mandou 2 milhões para a cidade, né? Conseguiu mais 2 milhões também com o Ribamar, com o deputado, né? E tem um compromisso só desse ano mandar 10 milhões para cá, entre ele e o Ribamar. Então, assim, muitos não acreditavam, achavam que era só falácia, né? Quando eu falava que eu queria unir a classe política para que a gente fizesse um trabalho e a cidade ganhava. E agora a gente está provando na prática, né? E a gente dá mais um exemplo desse. Tem tantos exemplos que a gente pode dar que vocês precisam entender que essa questão de partido, quando bem conversado e organizado, ela é normal, ela é natural. Eu vou dar um exemplo. O Anderson Nóbrega, por exemplo, ele disputou a eleição aonde? Na eleição passada? PSD. O irmão dele é Podemos. Né? O Aprígio era Podemos. Caberia todo mundo dentro do Podemos? Não caberia. Então, se a Érica está focada num projeto no qual os candidatos dela é do Republicanos, até para que ela se sentisse confortável, o melhor caminho era ela estar no Republicanos. Então, é assim que a gente está fazendo, é assim que a gente está organizando, sem problema nenhum, sem problemas políticos. E é natural que às vezes, se for uma coisa que não for muito bem conversada, pode gerar uma dúvida, uma insatisfação, como o Manuel perguntou, mas graças a Deus. Como já gerou, por exemplo, várias vezes entre eu e o Ney em curto espaço de tempo, né? Tem 8 meses que eu estou na gestão aqui, às vezes ele me liga preocupado, pô, fulano está saindo candidato, ciclano, o que está acontecendo? Calma, a gente sabe o que a gente está fazendo, aqui tem 200 mil eleitores, o Ney não vai ter 200 mil votos só em Taboão, eu acho. Vou trabalhar para que ele tenha esses 200. Não 200, mas 195, porque 5 eu tenho alguns compromissos para cumprir. Né? Mas isso é normal, gente, é natural. A situação que a cidade hoje nossa aqui tá, a gente jamais pode fechar a porta para alguém. Então e tem muita gente abençoando a gente, né? Então a gente precisa cumprir com essas pessoas. Na eleição do ano passado que vocês venceram, havia o compromisso de que o MDB indicaria a vice. Indicou a vereadora Érica Franqui. Hoje a vice é do Republicanos. Eu queria saber se nessa conversa que você teve hoje com o Caruso, se ele cobrou isso,
pensando no futuro, porque se mantida a mesma chapa numa reeleição, já não é o MDB que terá o vice. Ou se esse tema nem está em discussão ainda. Não, nem está em discussão, por quê? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu fiquei 4 anos no Republicanos. 4 anos no Republicanos. Né? No último mês, para fazer o fechamento de partido, eu vim candidato pela União Brasil. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente vê o mundo um pouco fechado aqui. Quando a gente sai para fora, a gente começa a entender melhor. Entre eles, existem muitas composições lá fora, né? Numa eleição municipal, como uma eleição estadual, mas na eleição municipal, voltando um pouco para trás, eu era candidato do Republicanos e a gente tinha um acordo da vice ser do MDB. Mas a vice do MDB ainda dependia de muita coisa. O Fernando também disputava, o Fernando também tinha cedido o espaço da vice para o MDB também, né? E tinha uma discussão muito grande onde o MDB vai ficar. Acabou ficando conosco, mas não tem essa vaidade e não tem esse problema, tá? Isso é muito tranquilo, a gente não pensa nisso aí ainda, tá? Mas você pode ter certeza que se lá na frente precisar fazer uma composição, eu tenho certeza que o MDB vai estar de porta aberta para a Érica também. Pelo que eu conversei com o Caruso hoje, não existe mágoa, não tem nada, muito pelo contrário. Ele sabe o que a gente está fazendo e está confiando. Agora, o que não pode é chegar na próxima eleição e a gente não conseguir entregar o resultado que eles precisam, né? Então é isso que a gente está focado aqui, de entregar o resultado do que nós se comprometemos. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas quanto a essa questão da vice, eu nunca falei para ninguém, ou nem dei espaço, nem dei abertura para as pessoas entenderem que a Érica não será a próxima vice com a gente. Eu tenho um ótimo relacionamento com a Érica e não penso em fazer essa separação. É verdade. E acho que ela também não. Você tem desejo de voltar a ser vereadora? Eu acredito que não. Nenhum. Então, é natural que a gente sabe que política é momento, é tempo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje, se a eleição municipal fosse daqui a um mês, seria a mesma chapa, eu e a Érica. Quando eu digo muda, porque ela pode ter outras pretensões, muita coisa pode acontecer, né? Então, mas hoje o grupo está muito tranquilo quanto isso aí, muito consolidado. Prefeito, com essas mudanças que houve, o MDB ele perdeu espaço na administração ou vai haver alguma mudança na composição para que ele continue? Não tem outro tipo de composição, até porque quando a gente organizou o começo do governo, a gente fez em cima de compromissos que a gente tinha, que mantém, permanece. A única mudança mesmo que tem é essa questão da Érica, mas do resto, em termos de secretaria, permanece tudo normal. Não tem esse problema não, de ter que fazer mudança, de exigência, não. Isso aí tá... não considerou isso uma perda, então? Não é que o Caruso não considerou uma perda. No primeiro momento, talvez ele entendesse como uma perda, né? Mas depois da nossa conversa aqui, ficou muito claro para ele que o projeto que a gente tem desenhado aqui para ele, no qual a Érica faz parte também desse projeto, só que não é ela que estará à frente dessa missão, ela é totalmente importante nesse processo e não se tornou uma perca. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho compromisso com a Eli, eu tenho compromisso com a Analícia, eu tenho compromisso com o Eduardo, mas eu não posso colocar a foto dos 3 no meu carro. Se eu for andar com, né, eu vou ter que definir uma situação ali para o meu carro, mas eu não vou deixar de cumprir o compromisso com a Analícia e não vou deixar de cumprir com o Eduardo, como também não vou deixar de cumprir com o Gilmaci, por exemplo, né, que pediu um apoio para a gente também, tem ajudado a cidade, como algumas pessoas que têm ajudado, que às vezes segmento. Vou dar um exemplo, a própria Najara. A Najara hoje é base de governo é candidata a deputado estadual. Tem uma dobrada com o Orlando. Acredito eu que ela terá, é pré-candidata, né, gente? Acredito eu que ela vai ter uma dobrada com o Orlando Silva, que é do mesmo partido que ela. Então, automaticamente, ela estando dentro do governo, a gente já está fazendo a nossa parte de ajudar também, né? Mas eu não tenho condição de colocar todos no banner do meu carro, né? Agora, o que a gente vai fazer não é fácil, né? É difícil, mas a gente vai fazer o máximo possível para não errar com ninguém, né? Eu espero que a eleição de 2026 aí seja a gente consiga atingir o nosso objetivo. Por isso que a gente conta aí com bastante pessoas aqui, com pessoas experientes, pessoas que participaram de outras eleições, como o pastor Marco Roberto, que está aqui nos acompanhando. Tem o Paulo Silas também, que tem uma experiência grande. Tem o Doriana, que é uma pessoa que sempre fez
o trabalho político para o Fernando, de montagem de grupo, tudo. Agora ele teve dificuldade nas 2 últimas eleições porque ele era candidato, agora não, ele está focado nisso com a gente, para dividir esses grupos, para que a gente possa dar o resultado. Tem o Bruno também, que é uma pessoa que trabalhou muito tempo com a Érica, que a Érica trouxe para que ela pudesse compor esse grupo também, disponibilizando ele para que a gente pudesse dividir da melhor forma possível. Então, não vai estar no grupo do Republicanos lá junto com a Érica, até porque ela já está lá fazendo esse papel, então a ideia é que ele possa aqui abraçar um outro deputado para ajudar também. Então, a gente vai caminhar. E o mais importante, né? A gente conta com toda a nossa base política para desenvolver um projeto bacana e principalmente com os vereadores, que eles entendam o projeto, né? Eu acho que o maior impacto, se esse resultado não dá certo, é nos próprios vereadores. E eu costumo falar para eles aqui na reunião, o que eles têm que entender? Hoje, para você disputar uma eleição, você depende do partido, né? E para você ter o partido lá na frente, você precisa honrar os compromissos. Para a gente honrar os compromissos, a gente precisa dos vereadores. Então lá na frente, por exemplo, não adianta eles virem cobrar compromisso da gente de partido, desse suporte, se a gente não tem se a gente não está entregando o que a gente precisa entregar hoje. Então a eleição de 28 passa por 26. E os vereadores até então, até esse momento aqui, têm se demonstrado muito parceiro e entendendo esse processo. Os vereadores, eles não, cada um tem a liberdade deles, né? Ou não? O vereador, ele tem um mandato dele, então ele tem a liberdade para fazer o que quiser, né? Outro candidato, ele pode apoiar o que ele quiser. Agora, o que ele precisa entender? Senta aí, Edu. Entra aí, senta aí. A Érica guardou um lugarzinho aqui do lado dela para você. Então, assim, o que é muito importante eles entenderem? A gente jamais aqui vai perseguir alguém por tomar uma decisão no qual não faz parte do nosso compromisso político. Porém, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um compromisso para cumprir com o Caruso. E eu dependo do nosso grupo político. O nosso grupo político não acata, não abraça. A gente não cumpre. Lá na frente a gente perde o MDB. Então as pessoas precisam entender que lá na frente, quanto mais eu cumprir, mais partido eu tenho. Quanto menos eu cumprir, menos eu tenho. Então, hoje a gente tem 13 vereadores na base. Será que hoje a gente pode se dar o luxo de errar? Né? Como é que faz para você montar um grupo para disputar a eleição? Vamos dar um exemplo aqui claro aqui, e volto a dizer, não é falar mal, mas vamos dar um exemplo claro aqui do Aprígio. Né? O Aprígio, ele perdeu 2, eu ainda até brinquei esses dias, eu falei, quando vocês começaram a me entrevistar, que eu apresentei o Sandrinho que ia apoiar a gente, eu falei, gente, calma que isso aqui é só o começo. Eu ainda brinquei com a Sandra, né? Falei, logo você também vai apoiar. Era uma brincadeira naquele momento, porque eu não via a possibilidade do Onish estar conosco na eleição. O Onish sempre foi muito bem alinhado com o governo do Aprígio, sempre foi muito fiel ao Aprígio, no qual eu entendia como uma... ele tinha que fazer isso mesmo, até porque o governo sempre apoiou ele, só que chegou no dia de montagem de partido, o que aconteceu com o Onish? O Onish foi obrigado a vir conosco. Por quê? Porque foi onde ele encontrou um caminho para se reeleger, no qual o Aprígio, infelizmente, não demonstrou para ele. Então, é o que eu estou falando. Por que a gente tem que se atentar? Já aconteceu isso na prática. Então, se a gente não abrir o olho agora, 2028 a gente vai ter dificuldade, né? E é isso que a gente está tentando unir, tentando fazer, para que a gente possa dar sustentação para todo o grupo político nosso, que não é pequeno. Daniel, com essa sua composição, né, partidária, quando um prefeito vai a Brasília buscar recursos e emendas, e você vem de deputado federal, óbvio, né? Pergunto para você, não é mais da parte do deputado federal, ele não te cobra mais um compromisso aqui na cidade, mediante uma troca? Cobra. Como é que você vai lidar com isso, se por exemplo, o deputado federal te mandar 10 milhões, a cobrança em cima isso vai ser muito grande. E tua composição também está bastante ampla. Como é que você vai lidar com isso? Gente, assim, quem está acompanhando o meu trabalho sabe que eu vou falar. Talvez eu tenha ficado mais em Brasília do que próprio aqui em Taboão da Serra. Né? Muitos acham que é um absurdo, né? Mas quando você olha para dentro do orçamento da cidade, eu acho que historicamente, depois eu vou até pedir para fazer esse levantamento e passar para vocês, historicamente nunca se pegou tanto recurso estadual e federal, né? Igual a gente está conseguindo receber no nosso governo. Talvez se juntar 4 anos de gestões anteriores, não consegue acumular o que nós conseguimos apenas no primeiro ano de governo. E isso porque a gente não tem tanto conhecimento assim. A gente está indo com a cara e com a coragem, batendo nas portas e pedindo.
A sua pergunta é importante e inteligente, Márcio, justamente por isso, para entender a gravidade de onde eu estou me enfiando, onde eu estou se metendo. Então é por isso que eu preciso da fidelidade tanto dos vereadores quanto do meu grupo político, porque o compromisso é muito grande, né? E a gente vai ter que cumprir. Por quê? Vai chegar o ano que vem, vai ter 2027, vai ter 2028, e aquele deputado que fez um compromisso com a gente, ajudou a cidade, né, e nós não entregamos o resultado, aquele cara vai deixar de ajudar a cidade. Mas aí não é só eu, Daniel, que perco, quem perde é a cidade. Hoje eu estou muito mais preocupado com o eleitor que confiou em mim, de garantir que eu possa ter condição de fazer um bom mandato e provar para ele que ele estava certo em votar na gente, que a gente era uma esperança de melhorar a cidade, né, do que propriamente, nesse momento ainda, preocupado com esses resultados. Por quê? Porque eu confio no meu grupo. Eu acho que o meu grupo tem condição de dar esses resultados. Né? E cada conversa com cada deputado tem uma particularidade, mas eu acredito que todos os compromissos que a gente tem feito, eu não vejo dificuldade de cumprir, uma vez que o grupo político entenda o que a gente está fazendo, entenda que esses recursos da cidade não estão caindo do céu, eles estão vindo de pessoas políticas que dependem de um resultado na cidade. Por isso que eu sempre faço questão, gente, de enaltecer tudo que eu faço, eu enalteço a pessoa. Né? Se é uma emenda, eu tenho um compromisso com o Ney, vou apoiar o Ney, mas se é uma emenda, por exemplo, do xerife do consumidor, eu jamais vou chegar lá num lugar e falar que é do xerife, eu vou falar de quem que é. Né? A gente tem que dar o mérito para a pessoa que mandou o recurso. É igual o Eduardo, gente. Muita gente talvez apostasse numa briga minha com o Eduardo, tá aí o resultado. Acabei de fazer um vídeo semana passada, fiz um collab com ele, coloquei na minha página e coloquei na dele. Né? Porque ele não mandou dinheiro para a cidade, não está ajudando a cidade, então por que eu não vou falar dele? Né? E é o que eu falo, gente, quem tem medo de adversário é quem não trabalha. Eu, com todo respeito a todos os políticos, se eu estiver fazendo um bom trabalho, eu confio em mim, eu confio no meu trabalho, independente de quem seja o resultado. Muita gente fala, pô, Joaquim vai ser seu adversário, José, João. Eu falo, gente, alguém vai ter que ser meu adversário, então não dá para ficar escolhendo, né? Existe dois lados, existe a pessoa que vai gostar do meu trabalho e a que não vai gostar. Então pode ser, com todo respeito, o meu adversário pode ser quem for, pode ser o Alan dos Reis, pode ser o Márcio. Quem não gosta de mim já vai estar com você. Senão Oi? eu vou votar nele. Vamos lançar. Não pode ser ele. Pode ser o Eduardo Nóbrega, né? É o Eduardo Nóbrega, né? Esse não tem voto. O Eduardo pode ser seu vice também, viu? Sim. Mas é só um voto. Eu não estou falando do deputado, é porque ele também é Eduardo e é Nóbrega, gente, entendeu? Pode ser seu vice, se Sim. quiser. A Érica Sim. vai para deputado. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é assim, a gente não pode ficar pensando nisso, porque quem vive na sombra, né, quem vive com medo não desenvolve, não acontece. Já aconteceu isso aqui dentro, sem sempre falar mal de ninguém, mas já aconteceu. Né? O último evento que teve 7 de setembro lá, quando o Aprígio foi falar lá em cima do palco lá, ele falou muita coisa lá, referente a Fernando e referente a Daniel. Na verdade, o que ele fez? Ele deu o palco pra gente, para aquela pessoa que estava descontente já começou a identificar que era o adversário. Né? Então, quando a gente tem um tempinho para falar com a população, a gente fala da gente, não fala das pessoas. Né? Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso aí. Pode mais um? Pode, fica à vontade, gente. Aqui tá historicamente, a vice-prefeita Érica Franchini costuma fazer umas movimentações intensas no tabuleiro político. Eu estou aqui vivendo, tá? Você foi uma das pessoas que protagonizou lá no começo a candidatura a prefeito do Nóbrega, quando apoiou ele. No BI. No BI. Eu lembro que a Érica é muito forte em campanha, ela vai pra rua, é muito aguerrida. Depois, quando você foi a primeira que foi com o Daniel e também, né, fez outras pessoas virem, foi um movimento iniciado pelo seu apoio, e hoje o prefeito está aqui sentado. Acho que a sua força política, o MDB sente falta dela, é muito natural, porque é uma pessoa que tem esse histórico, né? A Érica vai pra cima, todo mundo conhece, pode até não gostar da Érica, mas sabe que ela trabalha. Sim. Vou comparar você com a Anaíse nesse sentido, porque as pessoas às vezes, né, falam algumas coisas, ela vai trabalha, vai pra cima. Então, assim, quem você vai colocar para substituir ela, para o MDB não sentir falta dela? E como que o Ney recebeu uma soldado não, general, que a bichinha é general. Eu lembro, no meio aqui da coletiva, eu lembro de
quando você apoiou o Eduardo, que parecia só um sonho que ele ia ser candidato a prefeito, mas quando você fazia aquelas reuniões grandes, né? A Érica tem esse histórico. Então, quem vai compensá-la no MDB, para o MDB não sentir falta de um general desse porte, e como que o Ney recebeu a filiação de uma general que vai para cima, que historicamente não se esconde, e mostrou isso na sua campanha também. Na verdade, assim, já existia um grupo já pré-definido para ajudar o Caruso. E ele não enxergava isso ainda porque a gente não tinha sentado e mostrado o projeto para ele, né? Mas dentro do que ele pediu para nós, a gente colocou até uma sobra lá para não ter erro, para não errar, né? Mas está muito bem distribuído isso aí. Eu acho que entre Analice, própria Eli, próprio Eduardo e o Caruso, vamos dizer assim, são os, né, em termos de números de responsabilidade que a gente tem de voto para entregar, eu acho que está muito bem distribuído isso aí. É natural que sempre vai existir aquela situação, né? Ah, mas eu acho que ele poderia dar um pouco a mais, que ele poderia ter me ajudado mais, né? Na história do Daniel, eu fui uma pessoa importante, a outra pessoa pensa a mesma coisa. Mas, eu volto a dizer, nenhuma história é maior que a responsabilidade e o compromisso que a gente tem com a cidade. E eu jamais posso deixar de estender a mão, né, para uma pessoa que quer ajudar a cidade por uma questão pessoal que eu tenha com alguém. Então, isso não foi fácil, por exemplo, para o Ney entender, por exemplo, o Ney é irmão da Eli, é natural que ele gostaria que eu pegasse a cidade inteira e apoiasse a Eli, né? A Analice, a gente começou uma história junto lá atrás, é natural que ela gostaria que eu pegasse todo o grupo e apoiasse, né? O Eduardo, a gente sempre foi... Fora da política, eu sempre votei no Eduardo, né? Quando eu era mais novo, era da região do Parque Pinheiros, eu votava no Eduardo, eu era eleitor do Olívio, na verdade, não era do Eduardo, né? Era eleitor do Olívio. Quando eu entrei para a política, historicamente, eu sempre fui adversário do Eduardo. Todas as eleições que eu disputei, o Eduardo estava na urna. Eu disputei 2020, o Eduardo estava na urna. 2022, o Eduardo estava na urna. 2024, o Eduardo estava na urna. 26, o Eduardo vai estar na urna. Graças a Deus eu não vou estar, né? Então não tem por que eu não ajudar ele, uma vez que ele é da cidade. Por que eu penso, gente? Vamos lá. Eu vou ajudar talvez um deputado que nunca olhou para a cidade, que nunca fez nada para a cidade, para prejudicar quem é da cidade, pensando no meu futuro. Fala, 2028 eu tenho que... Teoricamente, não vamos pegar só essa fala curta e falar que eu estou falando isso, mas 2028 o Eduardo pode ser meu adversário, eu preciso enfraquecer ele. Agora eu não penso desse jeito, né? Eu penso ao contrário. Eu pensei, Eduardo, traz recursos para a cidade. Gente, o Ney fez isso a vida inteira lá no Embu. O Ney é o recordista da região de conseguir emenda. Ele sempre bateu todos os tetos do Embu de emenda estadual e federal. Só não conseguia mais porque a lei não permitia. Você tem alguns tetos, principalmente dentro da saúde. Ele sempre tentou ser federal, lançou a irmã federal e isso nunca atrapalhou no resultado dela na cidade, né? Eu não vejo, sei lá, vou dar um exemplo, Antônio Carlos Rodrigues era deputado federal, o Ney sempre enalteceu ele nos eventos, convidava para os eventos, por exemplo, um campo, por exemplo, que foi inaugurado com uma emenda do Antônio Carlos Rodrigues. Ele convidava o Antônio Carlos Rodrigues para estar no palco, dava fala para o Antônio Carlos Rodrigues e falava. Ou seja, aquele cara que vai votar no Antônio Carlos é o cara que já não quer mesmo votar na Eli e não gosta da Eli. Então, aquele voto ele já não tem. Por que não dá para um parceiro que está ajudando a cidade? E é isso que nós vamos fazer aqui. Prefeito, a gente tem visto que o senhor está falando de interlocução. O senhor tem tido também uma boa interlocução com o governador do estado. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso também? Cara, o governador... primeiro que eu sou um pouquinho suspeito de falar do trabalho dele, porque não é eu que falo, né? Ele está cotado para ser o presidente do país, né? Para disputar um pré-candidato à presidência. Para um cara hoje se qualificar pré-candidato a presidente, o cara tem que estar fazendo um bom trabalho. Então o Tarcísio ele tem se destacado como governador. Eu acho que tem outros governadores, como o Caiado, que é do meu partido, que tem feito um excelente trabalho em Goiás, talvez se não for o melhor, está entre os melhores governadores do nosso país. E a gente precisa estar perto, né? A gente precisa estar perto, porque ele está com vontade de trabalhar, ele quer demonstrar resultado. A nossa cidade aqui está carente, a gente precisa dele, né? Tem essa questão do metrô, que por mais que tenha sido uma briga já antiga da Analice e de outros governadores também, hoje a gente tem 2 deputados para cobrar e tem um governador que quer fazer. Então,
tem que estar próximo desses caras, não tem jeito. É a mesma coisa que Brasília. Eu vou para Brasília, muita coisa depende do Ministério. Né? Se você pegar e olhar na minha rede social, você vai ver que talvez na mesma semana eu tenho foto com pessoas aqui do estado, como Tarcísio, né? Como eu tenho foto com o Luiz Marinho, que é um ministro do PT, né? Que provavelmente também é candidato a deputado federal. Então, é o que eu falo. Daniel, você é quem? Eu sou quem ajuda a cidade. Então, O Boulos, gente, eu trouxe o Boulos aqui. O pessoal falou assim, meu, não estou entendendo, o Daniel atendeu. O Boulos falou assim, gente, o Boulos está ajudando a cidade. Não só é da região, como foi, o que a gente não pode perder de vista? Né? O Boulos foi o deputado federal mais votado da cidade. Né? Então, nada mais justo do que eu hoje, que represento a cidade, bater na porta dele e falar, amigo, o cara mais votado lá na nossa cidade foi você precisa ajudar a cidade. Ele já mandou 2 milhões e meio para construir uma OBS, que ele já sabe que é pouco, né? Mas já valeu a pena, e ele já tem um compromisso do ano que vem mandar mais recursos para que a gente possa fazer a segunda OBS do Jardim Record. Prefeito, falando de metrô, só tem alguma informação? Porque o governador teve em Taboão da Serra e prometeu que as obras começavam no primeiro trimestre deste ano. Porém, até hoje não conseguiu nenhum canteiro de obra na cidade. Só tem alguma informação a respeito dessa questão? Olha, eu não fui visitar, tá? Mas a informação que eu tenho é que a obra está acontecendo, né? E é moroso mesmo, é difícil. Até para a gente ver um resultado, ver as coisas acontecendo, é difícil. Quem acompanhou a obra da linha amarela do metrô do Vila Sônia, achava que não ia acabar nunca, né? Essa é a verdade. O pessoal falava, ó, daqui 3 meses inaugure. E era sempre 3 meses, 4 meses, 5 meses, e nunca chegava. É um tipo de obra que é moroso mesmo, porque ela não é perceptível, né? A gente não sabe o que está acontecendo aqui a 17 metros de profundidade, porque queira ou não queira, é uma questão contínua. O que eu vejo aqui, que eles já fizeram a demolição, a gente criou aqui, da nossa parte aqui, a gente liberou na Câmara, a gente criou um projeto lá para dar um alvará só para que eles pudessem fazer tudo, né? Um alvará coletivo, para que eles não tivessem que ficar toda vez que precisasse de alguma coisa da cidade, dependendo de movimentação de terra, disso, daquilo. Então a gente fez. Mas eu acredito que está andando. Eu volto a dizer, eu falei isso lá atrás e não é oportunismo. Eu não acredito que fique pronto em 2028. Eu confio muito no trabalho do governador, mas se tratando de obra, gente, é muito complicado, porque você pega período de chuva, aí você fala em obra pública, atraso em contrato, tem muitas coisas que são imprevisíveis, que você não consegue enxergar, e você é obrigado a fazer aditivo de contrato, você é obrigado a fazer novo contrato, tudo isso é moroso, tudo isso é demorado, não é simplesmente uma obra particular que se você tem um recurso, você sai contratando, deu ruim, você tira, no outro dia tem outro. Hoje, por exemplo, se tiver uma empresa que precisa trocar, mesmo dentro de um consórcio, às vezes vai demorar 5, 6 meses, né, para isso acontecer. Então, eu acredito que não fique pronto em 2028, mas eu acho que dessa vez o metrô sai. Até a desapropriação parece que não está ainda assolando a sua, tem informação que até hoje não foi desapropriado. Então, a gente terá a estação do metrô. Existe algumas dificuldades ainda, existe algumas particularidades. Eu particularmente, eu não sou o melhor cara para falar sobre isso. Talvez acho que esse é um tema para o Eduardo e para a analistas que estão mais por dentro dessa parte burocrática, por eles fazerem parte aí do governo do estado, está mais próximo do Tarcísio. Mas o que a gente busca de informação e que a gente ouve falar, que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle dentro do cronograma deles. E eu até brinco às vezes com o Tarcísio, no jogo lá mesmo que eu fui lá, joguei no time dele, aí uma hora eu até brinquei com ele perguntando se ia ficar pronto mesmo em 2028, ele respondeu assim, se não antes. Né? Então ele está confiante. E qual seria a satisfação do senhor? Se ele é bom de bola? Se ele é bom de bola. Para mim foi o melhor jogador que tinha. Qual seria? Camisa 10. Só lembrando com a mudança da tecnologia, do Tatuzão, que saiu fora de cena, que ele faria com 30 metros, né, durante o período, vai entrar uma tecnologia australiana, que é muito mais... Austríaca. Austríaca. Vai demorar, porque essa tecnologia é 80% mais lenta que um Tatuzão, né? Então isso não estava previsto antes, foi colocada agora. Então, com essa troca de tecnologia, vai demorar muito mais. E é justamente em cima disso que a gente fala. Isso é uma interferência que já aconteceu, que já é um fato, é real, né? Mas é por isso que eu não acredito nessa... O cálculo foi feito com um Tatuzão. Com tatu. Agora, com essa mudança... Tatuzinho.
É que às vezes eu não tenho conhecimento do cronograma de obra, né? Volto a dizer, isso não é de fácil acesso nosso, a gente não tem esse acesso. Mas às vezes não interfere no geral, por quê? Vou dar um exemplo para você, porque uma obra de um metrô, por exemplo, você tem centenas de frentes de trabalho. Então vou dar um exemplo, vamos imaginar que esse túnel vai ser aberto, que ele fosse demorar 6 meses, hoje vai demorar 1 ano, por exemplo. O que precisa avaliar é se essa abertura impacta em outras frentes de trabalho, que depende disso para soltar. Por exemplo, um prédio. Você não consegue fazer acabamento do primeiro andar se você ainda não soltou a fundação e não subiu o prédio, né? Mas hoje eu vejo, por exemplo, como uma demolição da Sorana Sul, um início já de obra das transversias, tudo, não depender, por exemplo, do tatu lá embaixo, né? Desse serviço. Então, é isso que precisa entender no cronograma. Ó, o tatu ia fazer em 6 meses, e essa nova tecnologia vai fazer em 1 ano e 2 meses. Mas essa frente trava alguma outra frente ou ela é apartada, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, talvez isso não influencie no cronograma final. Eu não sei dizer isso aí, precisava entender melhor. Caso inaugure em 2028, ou atrase, o senhor esteja reeleito. Nós sabemos que o metrô é uma pauta antiga e que a população sempre sonhou com isso. Qual seria a satisfação sua e da Érica de poder estar no executivo presenciando um momento tão marcante para a história do Colisud? Eu acho que assim, eu até falo assim, tem coisa que é preparada por Deus, né? Tanto tempo que as pessoas vêm fazendo, tantas situações que poderiam ter dado certo. Vou dar um exemplo, o Fernando sempre foi PSDB, a Analice sempre lutou pelo metrô, o Alckmin era governador da cidade, não aconteceu, né? Então assim, tinha tudo para dar certo, não deu. Então, hoje eu vejo com muita realidade isso acontecer e, se Deus quiser, dentro do nosso mandato. Então, acho que tem coisa que precisa contar um pouquinho com a sorte também, né? Então, a gente... Eu queria ouvir o pastor um pouquinho sobre como que ele está vendo essa construção, até pegando um pouquinho da experiência que ele teve nas campanhas vitoriosas do Ney Santos, mas a construção olhando 2026. E você é candidato? Não. Só pré. Não. Sejam todos muito bem-vindos, uma honra sempre receber a imprensa aqui com muito carinho e respeito. Daniel tem conduzido aqui com muita responsabilidade. Então, quando nós falamos em política e pensamos em política próxima, Daniel tem conduzido de uma forma muito inteligente. Não há de se negar que o Daniel começou a vida pública dele ao lado do Dr. Fernando Fernandes, que é um professor na política, um líder político muito forte. O próprio ex-prefeito Ney Santos tem um respeito muito grande pelo Dr. Fernando Fernandes. E depois Daniel passou 4 anos no Embu, ao lado do Ney, que se consolidou como uma das maiores lideranças políticas da região. Então nós podemos falar que o Daniel ele fez faculdade, fez mestrado, doutorado. Então o Daniel tem conduzido muito bem. Então quando nós pensamos em próxima eleição, o Daniel já deixou muito claro aqui, não está preocupado com a eleição de 2026, muito menos com a eleição de 2028. E como ele vai consolidar esse trabalho dele? Ele já disse aqui a respeito do trabalho que ele tem feito em Brasília, com as emendas. Ele já é, na cidade, o recordista em captação de emenda, tanto estadual como federal. Logo, tomara que ele não me exonere depois dessa fala, eu não quero passar o carro na frente dos bois, mas logo ele vai estar convidando vocês novamente para estar anunciando projetos para a cidade de Taboão da Serra, Ana, que vai gerar para essa cidade. Não, Sandra, para os próximos 3 anos e 4 meses do mandato dele, mas para as próximas décadas, 10, 15, 20, 30 anos. Projetos para essa cidade que vai gerar economia para os cofres públicos, que vai gerar renda, vai gerar emprego e vai fomentar a economia dessa cidade. Está tudo na manga dele. Então o Daniel, ele é um gestor preparado e como líder político tem se destacado também e vai se consolidar como um dos maiores líderes políticos dessa região e vai marcar o nome dele na história da cidade de Taboão da Serra como o melhor prefeito da história dessa cidade. Então quando o gestor ele não pensa no mandato, mas pensa nas próximas gerações, ele não precisa se preocupar com picuinha, com detalhe, com fofoca, com mentira, porque ele está fazendo um serviço para a comunidade
pautado em um trabalho que vai ser respaldado em resposta em política pública de verdade e não em politicagem barata. Então, quem conhece o Daniel de bastidor tem visto o trabalho que ele tem feito e é um trabalho sério que vai trazer resposta para a saúde, para a educação, para a família mais carente, para o empresário, e Taboão da Serra vai voltar a ser destaque em toda a região. Nós nem nos preocupamos, esse governo aqui, o prefeito Daniel, até hoje, com 8 meses de mandato, não se preocupou em nem fazer pesquisa. Mas nós sabemos de informações de pesquisas que tem soltado na região. Vocês são jornalistas, são repórteres, sabem do que eu estou falando. Hoje, o prefeito Daniel, junto com a vice-prefeita Érica Franchini, Daniel se destaca como o prefeito mais bem avaliado, Alan, de toda a região aqui nossa, da Grande São Paulo. Já não vai ser mais um exonerado, tá vendo? A minha pergunta é para a vice. Como bem pontuado pela Sandra, você é uma mulher que não foge à luta, e quando você entra de cabeça no partido. E qual o seu sentimento quando você entrou agora no Republicanos? No Republicano, meu sentimento é de fazer o melhor, né? Cumprir todos os compromissos do Daniel, que também é meus compromissos, né? E fazer o melhor dentro do partido. E assim, como o Daniel falou, ia ficar desconfortável estar no MDB, presidente do MDB, e apoiar Eli e o Ney, gente. Não tem lógica. Eu ia me sentir mal. Então foi por isso, né, que a gente resolveu tomar essa decisão. Eu quero fazer o meu melhor, como eu gosto, né, Sandra? Daniel, um dos sucessos do prefeito é a arrecadação do município, né? Só as emendas, elas não são suficientes, evidentemente. Como está a arrecadação de janeiro até agosto? Como é que está o patamar? Como é que está a arrecadação no município? Para que a gente garanta o seu sucesso no seu mandato. Prefeito, só um minutinho, antes de o senhor responder, só para completar aqui. Quando a senhora decidiu sair do MDB, houve uma conversa com o Caruso para falar que você estava deixando o partido, que ia fazer um trabalho? Como é que Vou ser sincera, já tinha umas conversas faz tempo, né, Daniel, lá atrás, que isso seria uma possibilidade de acontecer. O Caruso sabia, não foi surpresa para ele, porque ele sabia que o Ney me queria no partido dele. E um dia antes de eu ir para Brasília, eu tentei falar com ele, acho que por ser domingo, né, ele não me atendeu. Mas ele sabia, sim, que poderia haver essa possibilidade. Não foi surpresa, não. Essa questão do orçamento é assim, hoje a gente passa uma dificuldade grande. A gente pegou uma cidade, além da dívida, que é natural, não só Taboão está passando por esse momento, acho que 95% das cidades do estado de São Paulo passa por isso. A gente pegou uma situação mais complicada que isso, não é somente a dívida, porque a dívida você conversa com os fornecedores, reorganiza, monta uma estrutura de pagamento para sair desse problema. O maior detalhe é que a nossa dívida fixa mensal, ela era menor do que a nossa arrecadação. E a sensação na cidade já era de que a cidade não estava andando. Então, como reduzir o orçamento, sendo que você precisa mostrar para a cidade que ela está avançando, evoluindo? Então, esse aí foi o maior desafio nosso. Mas a arrecadação, ela não tem sido boa, não só em Taboão da Serra, mas em todos os municípios. Falando de fonte 1, fonte do Tesouro, precisa melhorar e melhorar muito. E a gente já está bolando alguns trabalhos para a gente fazer, como adequação. Tem muito empreendimento. Se Deus quiser, agora daqui 2 meses, no máximo, a gente vai abrir anistia para regularização de obras. Tem muita obra ainda irregular na cidade, tem muita... a gente tem um trabalho sério que a gente está fazendo com o Março da Habitação para entregar o documento das casas, regularizar. Tem muito imóvel ainda na cidade hoje que não é regularizado, isso gera renda para a cidade, né? Porque é bom para o morador, o proprietário, ter o documento da casa dele, é o sonho, né? É a vida dele. A gente viu que a gente passou esses dias, não só no Laguna, mas como na entrega de de alguns títulos que a gente acabou fazendo entrega aqui no Tula. Mas isso também gera renda para a cidade. Então é acelerar tudo que gera renda para a cidade, fonte 1, a gente precisa acelerar. E é isso que a gente está fazendo. Então a gente vai fazer essa anistia agora. Fizemos uma anistia agora que, no meu ponto de vista, foi um sucesso, né? Real mesmo, já entrou 8 milhões para o cofre
público. A gente tem uma projeção de até o final do ano entrar numa média de 30 a 35 milhões, né, que já vai ajudar nessas despesas e equiparar essa balança que está descompensada. E é criando ação. É o que eu falo, a gente tem que buscar soluções para aumentar a renda da cidade. O Ali tem uma missão muito grande, talvez muitas pessoas achem que a gente criou secretarias para virar cabide de emprego e fazer composição política. Nenhuma delas foi criada para isso, muito pelo contrário, né? O Ali tem uma responsabilidade muito grande, tem muita empresa dentro da cidade que poderia estar faturando mais e poderia estar contribuindo mais com a prefeitura, né? Mas não está, justamente por questões às vezes burocráticas, dificuldade desse acesso à prefeitura, né? Regularizar pequenos comércios também, que a gente está trabalhando muito para fazer isso, porque é o que eu falo, né? Se você somar todos esses pequenininhos, os poucos, vão se tornar muito e pode fazer diferença para a prefeitura. Talvez não no primeiro ano, mas a gente começa a fazer esse trabalho e lá na frente vai surtir efeito. Então a gente está fazendo esse trabalho de regularização de comércio, regularização de indústria, regularização de empresa, conversando com esses empresários para ver o que a gente pode melhorar aqui na cidade, na questão da logística para eles, né, para que eles possam enfim, melhorar a saúde financeira deles para que eles possam estar contribuindo mais com a cidade. Então a gente está fazendo isso, buscando empresários para dentro da cidade, conversando com os grandes empresários para que eles fomentem, que a gente fala, essa classe, vamos dizer assim, essa classe econômica, financeira de alto padrão, esses caras se falam. Então quando um empresário, um grande empresário, ele está sendo bem atendido dentro da cidade, é bem sucedido dentro da cidade, é natural, vira uma rádio peão. Né? Eles comentam com os empresários, vem para Taboão, investe Taboão. Semana que vem mesmo eu tenho visita aqui com 2 grandes empresários para andar na cidade, para eles dar uma olhada na cidade, para ver o que eles conseguem encontrar de ponto para trazer empresas aqui para a cidade. E é isso que a gente tem que fazer, não dá para ficar parado. Né? Prefeito, você vai estender também de IPTU até dezembro? Não entendi. Você vai estender também IPTU até dezembro, a anistia? Não, a gente não consegue. Está indo até dezembro. Você não acha que teve uma boa também? Eu não tinha esse conhecimento, mas... Eu acho que você pode estar para algum outro município. Eu não tinha esse conhecimento, mas não é uma ideia ruim, não. Não é uma ideia ruim. Já deve mandar para as pessoas. Não é uma ideia ruim, não. Mas a gente está buscando outras questões também que dependem disso aí, que é a dívida. Tem muitas cidades hoje fazendo... É um trabalho parecido com securitização. Pessoal, a gente inclusive até aprovou um projeto de lei na Câmara que é para você vender a dívida. Né? Então, por exemplo, a Taboão da Serra hoje tem mais de 1 bi, né, de pessoas que devem. Se todo mundo pagasse o que deve para a cidade, a gente receberia mais de 1 bi. Pessoas físicas e jurídicas. E hoje existe um interesse do mercado financeiro de comprar essas dívidas, não é? Só que já deixando bem claro, né? Se isso acontecer, o cidadão, aquele que deve, ele pode ficar tranquilo, que não vai ser o banco, não vai ficar ligando para a casa dele falando que o nome dele está inadimplente. O executor da dívida ainda continua sendo a prefeitura. E isso seria uma garantia que você dá para o cara que ele vai receber. Então, ninguém é bobo, né? Instituições financeiras não são bobas. Se eles estão entrando nesse ramo é porque eles entendem que é lucrativo. Então, qual é o levantamento que eles fazem? Né? Vou dar um exemplo. Na anistia, nós fizemos agora, vai entrar 30 milhões para a cidade. Então, você imagina que um banco financeiro ele vai invista na cidade 200 milhões. Ele aporta 200 milhões dentro da cidade. Ele faz um cálculo. Taboão tem potencial de busca de dívida de 4% ao ano da dívida. Então a gente está falando que 4% de 1 bi é 40 milhões. Ou seja, o banco calcula, essa dívida não é mais da prefeitura, é nossa. Então nós vamos receber isso em cima de uns juros. Então ela considera, eu estou colocando 200 aqui, né? Mas em tantos anos aqui eu vou receber, sei lá, 260, 270 do recurso do município. E ele já faz o cálculo do que já acontece historicamente nos últimos 4 ou 5 anos dentro da cidade. Isso é bom para as instituições financeiras e melhor ainda para a cidade que ganha capacidade de investimento. Exatamente. Por que você acha que as prefeituras não exploram a PPP? Porque é tudo uma novidade e eu acho que as pessoas que estão indo... As pessoas que estão estudando e se aprofundando nisso estão entrando por esse caminho, estão indo para esse segmento. Eu mesmo fui semana retrasada, fui para o Paraná e na cidade de Pinhais.
Lá está sendo feito um hospital municipal dessa forma, no formato PPP. Um gasto de 120 milhões, 45 milhões recurso próprio, 75 milhões fundo de investimento. Se você visitar o hospital, se você entrar dentro do hospital, com certeza a estrutura do hospital é melhor do que um Albert Einstein. De verdade mesmo, o acabamento é coisa absurda. Né? Tudo material de primeira linha, tudo de primeira qualidade. É difícil até você entrar num hospital desse, depois você ir para um comum da pública, você fala, caramba, é totalmente diferente. E é isso que a gente vai buscar para cá. A gente está fazendo essas visitas, a gente tem um compromisso de construir o hospital municipal aqui e a gente está correndo atrás para fazer essa PPP, que vai ser nesse sistema, vai ser nesse modelo. Mas muita prefeitura já está indo por esse caminho. É que é um processo burocrático. Muitas vezes você esbarra em Tribunal de Contas, Ministério Público, lá mesmo teve um acompanhamento do Tribunal de Contas e do MP. Tanto é que a cidade de Curitiba mesmo, capital lá agora, eles vão construir com essa mesma empresa também, vão fazer essa parceria com a mesma PPP lá. Ô Daniel, e aqui no prédio aqui que você falou que tinha intenção talvez de achar alguém para comprar e isso daí reverter para a sociedade. Você já está conversando? Chegou a 140 milhões aqui A gente está conversando, a gente tem essa ideia. Esse aqui é um prédio que hoje ele é super valorizado diante do que se foi pago, né? Eu até tenho falado que a compra desse imóvel aqui foi um acerto da antiga gestão, porque com a vinda do metrô para cá valorizou muito aqui. E eu acho que o tamanho disso aqui hoje, a dimensão que é um desperdício ser apenas uma prefeitura. A gente pode explorar melhor para tudo, não só pensando em equipamento público, né, mas pensando na cidade, nos investimentos que podem ser feitos aqui. Então a gente está montando já toda uma estruturação. E vamos buscar parceiro para que a gente possa vender aqui sim. Essa é a minha ideia. Se vai dar certo, eu não sei, mas a gente está trabalhando para isso. Não tem ninguém visto ainda, não tem? Não, porque assim, a gente não pode... Não é uma negociação particular. Eu não posso pegar, por exemplo... Você tem interesse aqui em fazer um empreendimento, você tem bala para isso e você quer comprar aqui para fazer investimento. A prefeitura, ela não pode... Eu não posso vender para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica. A gente precisa... Exatamente, a gente tem que fazer um leilão, a gente tem que soltar isso para o mercado e aí as pessoas interessadas vão vir. Mas hoje, por exemplo, a gente já sabe que tem pelo menos aí de 2 a 3 construtoras que têm interesse. Inclusive, não só construtoras de empreendimentos residenciais e comerciais, mas construtoras que fazem shopping também, que teriam interesse de fazer uma área aqui voltada para um shopping. Como é, por exemplo, o metrô Santa Cruz. Você tem o metrô Santa Cruz, você tem um shopping dentro do metrô. Então isso também desperta muita atenção desse ramo aí, desse segmento. E eu acho que tem tudo para caminhar para isso aí, aqui se transformar aqui num grande empreendimento aí, de um mix aí de residencial, comercial, com um mall embaixo, como se fosse uma espécie de um shopping. O senhor tem algum prazo para que essa discussão avance ou não? Até porque eu imagino que, se não for avançar, tem investimentos que precisa fazer, já que tem muito... É assim, ó, o que acontece? O tempo aqui passa muito rápido. Para quem está fora é uma eternidade, para quem está dentro não vê passar. Né? Eu estou 8 meses aqui, a minha maior dificuldade hoje talvez seja conseguir ir para a rua, de tantos problemas que se cria, de tantos problemas que tem, de tantas conversas e reuniões que precisa ser feito, que são necessárias para a cidade andar. Mas é legal você estar lá para você ver e enxergar. Então a gente está se policiando para isso. Mas assim, não tem um prazo estipulado, mas já existe um grupo no qual o Márcio, que é o secretário de Habitação, junto com o Galina, que eles que estão encabeçando isso aí, eles já estão fazendo esse trabalho, né? Para que isso, junto com o jurídico também, para que isso ande o mais rápido possível. Não tem um prazo definido, mas eu gostaria muito que a gente já tivesse uma definição esse ano, né, do que a gente quer soltar para o ano que vem, para que a gente possa fazer isso aí. Caso fosse efetivada a venda, o senhor retomaria a prefeitura para o prédio antigo ou poderia ser um outro local? Não, aqui? A nossa ideia inicial seria uma contrapartida. Por exemplo, a gente só liberaria o empreendimento aqui pós uma nova construção de uma nova prefeitura que já faria parte desse valor. Vamos dar só um exemplo aqui, tá? Um chutômetro. Se vendeu aqui por 140 milhões. Primeiro ponto, a gente já sairia de uma dívida de 1,5 milhão por mês que a gente tem, que a gente paga um empréstimo aqui de 60 milhões. Que tal empréstimo? Né?
Quita o empréstimo. Qual que é a ideia? Quita o empréstimo e a outra parte, a ideia é que seja em contrapartidas. Por exemplo, construção de uma nova prefeitura, né? Parte da construção de um novo hospital municipal ou outras demandas da prefeitura, mas que não envolva... pode até a gente ter, sei lá, 10, 15% que a gente peça para o caixa da prefeitura para fazer melhorias na região. Mas a ideia é em cima disso aí, sair dessa dívida, ter a nossa prefeitura, como a gente tem hoje, sem dívida e com investimento trazendo uma coisa grande para a cidade que vai gerar emprego, vai gerar renda, que é o que o pastor acabou de falar, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos dar uma nova visibilidade para a cidade, vamos trazer nova arrecadação para a cidade. Então, é mais ou menos nessa linha. Um prédio novo na prefeitura antiga, por exemplo, não é viável? Derrubar tudo ali, tudo antigo, tudo né? Também. Tem muita coisa que dá para se fazer, mas aquele prédio, aquele prédio novo ali, a primeiro momento, a gente tinha pensado, ali é uma dos lugares que a gente pensa para o hospital municipal. Tem outras possibilidades, como o Fernando mesmo falando na campanha dele, o Campo do Marabá, que é interessante se olhar também essa oportunidade. Nós comentamos lá de baixo, então precisa ter muito cuidado, até porque assim, como a gente está buscando as parcerias e montando o projeto ainda, a gente vai precisar de um espaço físico para poder fazer, né? E aí hoje eu vejo que esse espaço aqui que a gente está, caberia também uma nova prefeitura, né? Só nesse espaço. Você faz né? Hoje você tem um prédio aqui, vamos dizer, horizontal, né? Tem uma área aqui de 50 mil metros quadrados, 45 na verdade agora, porque 5 mil metros quadrados foram doados para a estação, mas 45 mil metros quadrados aqui, se você pegar uma área de 3 mil metros quadrados, vertical, uma prefeitura, vamos dizer assim, parecida com a Câmara Municipal hoje, por exemplo. Prefeito, minha última pergunta, a Avenida Taboão da Serra, o que o governo decidiu? Vai fechar algum cruzamento? Queria entender qual que é a decisão? Vai permanecer como Avenida Taboão da Serra. Bom, primeiro, que vai permanecer como municipal, isso aí já está definido, infelizmente a gente não, né, isso é assunto encerrado. E a nossa ideia é, de acordo com o que nós fizemos lá, a pesquisa, a gente só está fazendo alguns estudos para não ter problema, mas é fechar, se eu não me engano, fazer a remoção de 3 faróis, que seria um ali no Laguna, aquele bem de frente com a Belas Artes, aquele seria um. O segundo seria ali na antiga Pamonha, que é o comitê agora do... Onde eu moro? Francisco Celso de um lado e do outro lado é a... Que vai pro Ecos ali. Caramba, me fugiu o nome do Ecos ali, subindo ali, fugiu o nome. Mas seria esses dois, o terceiro eu não tenho certeza, mas é um pouquinho mais para frente ali, depois do Laguna, sentido São Judas ali. Seriam 3. Você mão dupla na Belas Artes para voltar para o retorno ali, no caso? Então, agora sim, o que a gente está fazendo? Única, né? Sim, aí voltaria lá na frente também, da né? churrascaria. Eles fazem gato ali direto. E a pessoa voltaria a ter acesso à rotatória lá. Eu acredito que uns 30 dias a gente faça isso, Alan. Tem as trocas de placas, porque ainda está lá, dentro da Prígio. A gente vai fazer, já está em confecção, a gente já está correndo para poder fazer isso. Lembrando, gente, que é muito importante até aproveitar essa oportunidade de falar que isso não foi uma decisão política, tá? A gente, tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal, a gente foi notificado pelo Ministério Público, tá? Para fazer essa alteração. A gente só colocou em discussão para a população o novo nome porque a gente foi intimado a fazer essa mudança. Então, não é porque o Daniel não tem divergência política com a Prígio, ele quis tirar o nome do Aprígio. Não existe isso. Tanto é que aquela avenida, aquela alçazinha lá, continua chamando Avenida Aprígio. Inclusive, eu moro lá. Aquela parte da Itaipava ali, que o pessoal fala que possivelmente pode ser uma entrada, porque tem muito gato ali. Faz gato também. A ideia nossa, a gente já está conversando sobre isso, seria pegar aquela rampa que já tem existente hoje da Itaipava, para que faça. Então, a gente está estudando para ver o que... Porque ali toda vez que você sobe aquela rua José Dini, tem um gato em frente à igreja ali. Tem, sempre tem ali. Tem jeito. Ninguém vai estar ali em cima lá. Pode passar por algum tipo de reformulação no paisagismo, no futuro? O senhor pretende
estabelecer novas intervenções, não no sentido de... A gente já está mas no fazendo... sentido de arborização. A gente já está fazendo um projeto de paisagismo, tanto para a entrada da cidade, quanto para toda a Regis Bittencourt, todo o trecho que é municipal. A gente já está fazendo um projeto de paisagismo para mudar. A primeira entrada, a principal, porque aqui em cima aqui a gente já está reformando, né? Então essa já está em andamento, só precisa finalizar. Mas a... Oi? Não, onde? Lá embaixo? Então, lá a gente ainda está desenhando o projeto, mas a gente quer fazer um negócio bacana, bem moderno, para mostrar que a pessoa está vindo para uma cidade que é bem cuidado, que tem gestão, né? Então, exatamente. Isso aí. A gente vai fazer um negócio bacana lá. Está sendo feito o projeto ainda. Eu, particularmente, ainda não conheço o projeto, mas a gente já deu start para fazer, tanto lá na entrada quanto na Regis. Em relação... Tranquilo. Em relação à avenida, você está pensando em questão de fiscalização, radar, alguma coisa assim de controle de velocidade? Radar a gente vai colocar precisa colocar, né, na verdade, o mais rápido possível, porque infelizmente ainda tem muito acidente, tem muita negligência ali, principalmente das pessoas que são de fora, não é nem da cidade, porque a cidade já se adaptou e já acostumou, mas tem muita gente de fora que vem... Aliás, tem muita gente ainda que nem é acostumado com esses faróis, a pessoa até acaba esquecendo. Quando a pessoa se dá por si, ela já avançou o farol, já avançou o sinal, em alta velocidade, inclusive, né? Então, a gente precisa colocar o mais rápido possível. Inclusive, o teste que o secretário Marcos Paulo ele fez, né, de uma simulação, né, 90% das pessoas que cometem infração são pessoas de fora do município. Então a gente não vai estar infringindo em nada. E de verdade, gente, é o que a gente fala, quando você coloca um radar em um semáforo, alguma coisa, primeiro as pessoas já pensam assim, a indústria da multa, e não é isso, né? Ali é segurança, né? Se a pessoa não cometer uma infração, não cometer nenhuma imprudência, ela não vai sofrer nenhuma sanção, muito pelo contrário, aquilo ali só vai trazer segurança. Então essa é a ideia nossa. A nossa ideia não é aumentar a arrecadação nossa na cidade, penalizando ainda mais a população. Pelo contrário, é trazer segurança. Porque assim, quantas pessoas não atravessam, antigamente não, mas quantas pessoas hoje não usam essas travessias de lado a lado ali para motoqueiro, enfim, carro que atravessa os cruzamentos, que corre esse risco. Então, é até uma irresponsabilidade nossa não ter isso aí para melhorar essa segurança aí da avenida. Minha última participação, eu tô louco para namorar na praça. Eu queria saber... Primeiro, você já está com a namorada? Está tudo certo ou não? Tá tudo certinho. Esse é o principal. Né? Esse é o mais difícil. É assim, ó, lá, qual é a maior dificuldade nossa? Para vocês entenderem, a praça, ela retomou a obra, mas quem acompanha lá a obra, é natural que vê que não é uma obra que está acelerada, e a gente reconhece isso. Né? Qual é a maior dificuldade? Aquela obra lá, quando ela foi, quando a antiga gestão soltou aquele contrato, soltou com recurso federal. E esse recurso federal, ele não foi liberado até hoje. Então, o que está acontecendo? Você tem que disponibilizar de recurso próprio para executar a obra e lá na frente para você ter um possível reembolso. Isso se acontecer. Então a prefeitura ela tem muita dificuldade nessa execução da obra justamente por isso, porque tem um desencaixe financeiro. Então o cronograma de lá está de acordo com a nossa condição financeira, que é pequena. A minha ideia para lá, e isso a gente vai fazer, é compromisso, se Deus quiser, o próximo Natal Iluminado vai ser lá. Ou seja, a gente tem um limite até o final de novembro para terminar, porque são 4 semanas. Na verdade, o último final de semana de novembro, ele já começa. Se eu não me engano, o final de novembro, dia 29, dia 30, se eu não me engano, é um sábado e um domingo. Então já começa no último final de novembro. A gente tem que trabalhar com delay ali no máximo ali para terminar ali a praça no começo de novembro, porque ainda você tem que enfeitar e montar toda a estrutura. Então vai ser na praça mesmo, na praça. Mas o Parque das Hortênsias, provavelmente até o mês que vem, libera o recurso de lá para começar a obra lá. E tem praticamente 9 milhões que vai ser implantado lá. Então, como a gente vai estar em reforma lá, o que eu poderia fazer? Segurar esse recurso para o ano que vem, né? Mas eu acho que entre a gente iniciar a obra e não correr mais o risco de perder, que já era um dinheiro perdido, foram 11 milhões que a prefeitura perdeu, esse dinheiro, e graças a Deus a gente conseguiu resgatar, então a gente não pode correr mais nenhum risco.
O que a gente pensa em fazer, mas também está em análise, está em estudo, na frente ali, naquela área de estacionamento, criar um espaço ali, né? E a gente vai colocar um acesso bem bacana para ficar fazendo essa interligação de uma praça para outra. Vai ser um negócio bacana. Esse é o nosso desejo, agora precisa tirar isso do papel. Recurso para isso a gente já tem, porque a gente... O Alex Manente. Da reforma é 11 milhões, 10 e alguma coisa, que é parte desse recurso é para o Parque Olívio Nóbrega, lá no Parque Pinheiros. Quem manda seu nome? Parque Dudu. Prefeito, posso fazer uma última pergunta? Rafael. A última. O Arraial da Arena. O nosso jornal a gente divulgou sucesso absoluto. E nós vimos que a aprovação foi alta. Toda a imprensa. Exatamente. Qual a avaliação que o senhor faz dos impactos econômicos do Arraial da Arena, além da festa em si e a questão também da solidariedade, né? Primeiro que assim, a gente... Foi engraçado que é o seguinte, no começo algumas pessoas ainda falavam, né? A gente... por que está fazendo festa? Tinha que investir mais na saúde, tinha que investir mais na educação. Mas graças a vocês, inclusive, a gente conseguiu mostrar para a cidade que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Inclusive é uma dificuldade que o Ney está passando agora no Embu. Essa semana saiu o embargo da juíza lá, barrando o Embu Country Fest. E lá na justificativa, lá falava que a cidade enfrenta vários sérios problemas em questão financeira na saúde e na educação e está tendo esse evento. Mas são recursos diferentes, recursos carimbados. E graças a vocês e ao trabalho que nós fizemos aqui, a gente conseguiu mostrar para a população que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você precisa é ir buscar recurso. E foi o que nós fizemos. E eu acho que foi um sucesso, assim como vocês também puderam acompanhar. E foi engraçado que na segunda semana a gente já parou de receber esse tipo de mensagem na rede social. E é difícil disso acontecer, porque além da população, você tem uma oposição, né? Meio que pequena, escondida, mas tem aqueles, né? Tem o gordinho, o famoso gordinho do caminhão, esses caras que ainda tentam bater na gente. Faz parte, a gente tem que respeitar, né? Não pode diminuir ninguém. Né? O Davi, por exemplo, mas é assim, o que eu entendo? Para mim foi um sucesso, foi algo diferente na cidade, deu oportunidade para as pessoas ter acesso a grandes artistas que muita gente não tem condição, e eu espero que isso vire uma tradição da cidade, e não tenho a vaidade de falar foi o Daniel que implantou isso, não, eu espero que todos os prefeitos que passem por aqui dê continuidade nesse evento, porque não é o Daniel que é contemplado, é a cidade, né? É um negócio bacana. E a gente já está preparando coisa grande para o ano que vem lá, pode ter certeza, a gente já está atrás de muito recurso, né? Tem bastante recurso vindo para a Secretaria de Turismo. Só o Bruno Ganem já mandou para a gente aqui 2,5 milhões, que já é parte disso nós vamos usar no Natal Iluminado, e parte disso a gente já está reservando já para o evento do ano que vem. Vai então, ter alguma reforma na área, prefeito? Vai, tem um recurso de 11 milhões. Na verdade, tem um recurso de 4 milhões que veio para Taboão da Serra em 2007. Era para fazer contenções na Rua Irati. Para fazer melhorias na Rua Irati. No final da Rua Irati tem um talude gigante lá. E esse recurso nunca foi utilizado, porque ele era insuficiente para fazer as obras que tinham que ser feito lá. Então, no final da gestão do Fernando, esse recurso estava sendo devolvido, o Aprígio resgatou esse recurso para fazer essas obras, também não fez. Aí no começo da nossa gestão agora, a gente conseguiu resgatar esse dinheiro com o Ministério das Cidades, que na verdade ainda falta liberar, mas já está muito bem alinhado. E só com o rendimento disso aí, hoje já está em 11, de 2007 para cá, já está em 11 milhões. Aí é o recurso que a gente vai utilizar para lá. E eu acho que estourando aí em 2 meses a gente começa as obras lá. Por que última pergunta, João também fez, a última pergunta. Por que o desfile de 7 de setembro vai ser lá na rua, não vai ser na arena? Não vai ser na arena, vai ser na... Esqueci o nome da rua. Antônio de Oliveira Salazar. Porque assim, o que acontece? Por mais que a gente tenha a autorização Só para vocês entenderem o que aconteceu com o Arena. O Arena nós conseguimos o AVCB de toda a área externa,
Mas nós tivemos um probleminha na questão do AVCB da arquibancada. Então, se a gente fizesse, a gente até conseguia, porque a gente tem um laudo de uma empresa que fez toda a vistoria e atestou que não tem problema nenhum. Mas a gente poderia ter algum tipo de problema com o Ministério Público da questão da utilização da arquibancada. Então, a gente preferiu evitar esse transtorno e não correr o risco. Aí, como tem a feira de domingo, calhou do 7 de setembro cair justamente no domingo, para não afetar grande parte da população, porque a feira de domingo acho que é a feira mais... Né, vem gente da cidade inteira para essa feira. E não era nem só a questão dos feirantes, ainda a gente conseguiria contornar, mas tem muita gente que não vai para o desfile do 7 de setembro, mas o cara depende daquela feira ali, né? E eu acho que a Salazar vai ficar um lugar bacana ali, vai ser legal ali, até porque você tem aqueles recuos de estacionamento ali, eu acho que vai dar para fazer um negócio legal ali. Vamos ver.